6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã, explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. As imagens, feitas alguns dias depois, são impressionantes. A área mais central de Hiroshima simplesmente sumiu. Pelo menos 145 mil pessoas morreram. Muitas se desintegraram. Mas será que algum dia a radioatividade irá atuar a favor da sociedade e não será um instrumento de destruição? Essa é Marie Curie, a cientista polonesa precursora do estudo da radioatividade. Nessa filmagem histórica é premiada com a honraria máxima do Colégio Americano de Radiologia. Porém, se engana quem pensa que foi somente essa premiação. Muito pelo contrário, Curie fez história. Primeira mulher a ganhar um Nobel, não só um, mas dois, e ainda em campos científicos diferentes. O primeiro, no ano de 1903, foi no campo da física, premiada juntamente com seu marido Pierre Curie, e também em 1911, agora no campo da química. Firmou uma forte parceria com Pierre, cientista que dedicou boa parte da sua vida ao estudo do processo de cristalização, mas, ao conhecer a ciência excepcional de Marie, se empenha em seu projeto de radioatividade, dando profundidade ao estudo que havia começado por Becquerel com os sais de urânio. Atuam juntos na descoberta de novos elementos químicos, a começar pelo rádio, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos de número atômico 88. A radioterapia tão utilizada hoje no tratamento de células cancerígenas começou com o uso do elemento químico rádio, mas à medida que ocorre o desenvolvimento científico, outras alternativas são descobertas, como os 3 radioisótopos mais usuais atualmente, o iodo 131, o césio 137 e o cobalto 60, cada um para um quadro clínico específico. O que permite o uso da radioterapia no tratamento de câncer e tumores é o fato das células doentes serem mais sensíveis à radiação. Já as saudáveis, ainda que sejam afetadas, ainda poderão se regenerar. Em seguida, temos o polônio. Por sua vez, é um elemento químico que pertence à família dos calcogênios e possui número atômico 84. Seu nome remete à origem de Marie Curie, nascida em Varsóvia, atual capital da Polônia. Muito conhecido por emitir partículas alfa, foi usado no bombardeio da lâmina de ouro de Rutherford e contribuiu para a consolidação do seu modelo atômico, normalmente chamado de modelo planetário, aquele que viria a ser substituído posteriormente pelo modelo de Bohr. O experimento evidencia um núcleo de baixo volume, porém com alta densidade, que desviava as partículas alfa do destino esperado. A descoberta desses 2 elementos se deu quando Marie estudava o mineral uraninita, também conhecido como Pet Blenda, um mineral que tem em grande parte de sua composição urânio. Observou que a Pet Blenda emitia mais radiação que o próprio urânio, então havia impureza na constituição daquele material. Valendo-se de processo de separação, consegue encontrar 2 elementos químicos nunca catalogados anteriormente, o rádio e o polônio. Acontece que, por representar total novidade à ciência, não havia um saber consolidado referente às consequências da exposição prolongada com tais elementos. No filme de Marie na Netflix, temos essa cena capaz de mostrar como esses radioisótopos faziam parte do cotidiano popular, sem que houvesse um conhecimento das devidas precauções no manuseio dessas substâncias. Na foto, Marie está segurando uma pequena cápsula de rádio identificável pelo seu brilho verde característico. Essa exposição ao longo de sua vida a fez contrair anemia aplástica em decorrência da proximidade com a radioatividade, causa da sua morte. Seu legado é indiscutível, fornece base para o conhecimento dos radioisótopos e revoluciona a medicina por ofertar elementos capazes de neutralizar câncer e tumor. Vale ressaltar que o casal Curie não patenteou o rádio e o polônio para que o estudo desses elementos alcançasse mais cientistas. No Brasil, em 1920, alguns médicos adotaram radioterapia usando rádio para reverter o quadro clínico de seus pacientes. Além de também serem utilizados na agricultura, na arqueologia e na indústria, os radioisótopos na medicina servem para diagnóstico e tratamento de doenças, sendo a principal base da medicina nuclear. Essa área da medicina utiliza materiais radioativos para acompanhar processos metabólicos através de imagens, combater patologias e sintomas
como a dor causada por metástase. O diagnóstico com radioisótopos é feito através de exames e testes, como o raio-x e a ressonância magnética. Esses testes são bastante relevantes na maioria dos casos, pois mostram anormalidades em estruturas anatômicas. No entanto, não revelam a ocorrência de processos metabólicos, ou seja, a transformação das substâncias químicas dentro do organismo. Isso só é possível com a utilização de radioisótopos, que ao sofrerem decaimento radioativo, liberam uma energia que pode ser detectada a partir de equipamentos específicos. O tratamento com a utilização de radioisótopos também é feito através de exames, como a radioterapia, onde doses diárias de radiação são aplicadas sobre a região tratada por meio de um aparelho que não entra em contato com a pele do paciente, e a braquiterapia, que é um tratamento mais agressivo, indicado em cerca de 20% dos casos, que se vale de aplicadores postos diretamente sobre a região tratada, a fim de emitir uma dose maior de radiação. Com o propósito de utilizar os radioisótopos de maneira segura, profissionais que trabalham com medicina nuclear calculam a dosagem adequada para cada paciente. Em geral, a radiação utilizada para fins diagnósticos é menor do que a necessária na abordagem terapêutica. O cálculo da quantidade de radiação tem base na meia-vida efetiva do radioisótopo, formada por uma associação entre a meia-vida física e a meia-vida biológica. A meia-vida física é o período necessário para que a amostra perca metade de sua massa inicial, enquanto a meia-vida biológica se refere ao tempo para que o organismo elimine metade dos radionuclídeos introduzidos através de radiofármacos. Para fazer o mapeamento das estruturas anatômicas, mostrando processos metabólicos, a medicina utiliza radioisótopos artificiais, que ao liberar energia, são detectados por aparelhos, como o cintilômetro. Por permitirem que a trajetória percorrida por eles seja traçada, esses radioisótopos são conhecidos como traçadores radioativos ou radiotraçadores. Para que sejam absorvidos pelo organismo, os radionuclídeos precisam estar associados a radiofármacos, que são os medicamentos utilizados em medicina nuclear. Formados por moléculas que se ligam ao radioisótopo, os radiofármacos são compostos radioativos administrados no paciente para possibilitar exames e tratamentos. Existem milhares de isótopos radioativos. No entanto, nem todos podem ser aproveitados pela medicina. O uso em procedimentos de medicina nuclear envolve alguns requisitos. O ideal é que tenham meia-vida curta, sejam eliminados rapidamente pelo organismo, absorvidos em maior quantidade por um órgão específico e liberem baixa quantidade de radiação. No Brasil, entre os anos de 1994 e 1996, houve um aumento anormal dos casos de bócio. Por isso, hoje, o sal de cozinha é obrigatoriamente iodado para prevenir essa condição. Portanto, o iodo está associado à tireoide e ao seu tratamento, porque ele consegue encontrar as células cancerígenas da tireoide que eventualmente escaparam do tratamento cirúrgico. Assim, o iodo 131 leva a radiação diretamente às células tumorais, causando sua destruição. As doses a serem utilizadas são calculadas pelo médico nuclear. O tecnécio 99M é uma variante do elemento químico tecnécio, que apresenta características físicas ideais para aplicação em medicina nuclear diagnóstica. Com este elemento é possível obter imagens de alta qualidade sem precisar de grandes quantidades de radiação. Considerado radionúclido, o tecnésio 99 é obtido por meio do decaimento radioativo de outro radionúclido, o molibdênio. Quando o tecnésio 99M é administrado ao paciente, o radiofármaco deposita-se no órgão ou tecido e então são adquiridas imagens por meio da detecção da radiação derivada do paciente. É um procedimento não invasivo, que possibilita avaliações anatômicas, morfológicas e funcionais. A utilização deste elemento em exames possibilita, por exemplo, o diagnóstico precoce de algum tipo de câncer, bem como acompanhamento pós-tratamento.
Por ter uma baixa disponibilidade, aliada ao baixo custo, o elemento tecnécio é de extrema importância para o desenvolvimento dos radiofármacos. Nesta busca por radiofármacos cada vez mais específicos para a medicina diagnóstica, a fim de identificar diferentes tipos de tumores, diversas tecnologias vêm sendo estudadas. O Congresso Nacional teve uma reunião para promulgar a Emenda Constitucional 118. O assunto era quebrar o monopólio do poder público e permitir a fabricação pela iniciativa privada de todos os tipos de radioisótopos de uso médico. Essa mudança foi sugerida pela proposta de emenda à Constituição, do senador Álvaro Dias. A matéria autoriza a produção e a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médico. Os deputados federais aprovaram a proposição em abril deste ano. Antes da emenda constitucional 118, a produção e a comercialização dos radioisótopos no Brasil só eram realizadas por intermédio de Comissão Nacional de Energia Nuclear e de seus institutos, como Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares em São Paulo. A produção por empresas privadas só era permitida no caso de radiofármacos de curta duração, meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Do caput do artigo 21 da Constituição Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos.